Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula de arte da semana. Eu sou o professor André, o professor de arte da Rede Municipal de Educação de Votuporanga. E hoje, na nossa aula, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a linguagem teatral. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre teatro, combinado? Aqui na tela eu estou colocando para vocês o roteirinho da semana. Neste roteiro nós temos as páginas que nós vamos estudar essa semana, que são as páginas 78 e 79, e também nós temos aqui o que será feito na nossa aula, a nossa metodologia dessa semana, tá? Então nós vamos ler e observar as imagens das páginas 78 e 79. Não se esqueçam de, ao final da aula de hoje, fazer um X na sua autoavaliação, ou seja, o que você achou da aula, o que você achou da sua participação na aula de hoje. Então você vai fazer um xizinho na carinha equivalente, combinado? Lembrando, coloquem o nome da escola, o nome do seu professor e também a sua turma, tá bom? Então peguem lá a apostila de vocês e vamos começar. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem teatral, tá bom? Você já brincou de faz de conta? Essa é a primeira pergunta aí que abre a nossa apostila. Algumas vezes você já se transformou, já transformou seu quarto em um navio, o quintal da sua casa em um planeta, uma caixa de papelão em um carro de corrida ou algo parecido? Isso é brincar de faz de conta. Provavelmente já imaginou ser um rei, uma princesa, um super-herói, um bicho e com certeza já usou um objeto para representar algo ou alguma coisa. Por exemplo, um chumaço de algodão pode virar uma nuvem, um grampeador de papel pode ser um jacaré. Isso é muito divertido fazer às vezes. Você se lembra de algum momento como esse para contar para os seus colegas? Então eu quero que vocês tentem se lembrar desses momentos, combinado? Como sabemos, para brincar de faz de conta, basta a gente imaginar como seria se fôssemos diferentes ou se vivêssemos em um outro lugar ou um outro tempo, inclusive. Alguns artistas, eles gostam de fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de exercícios. Então, eles usam a imaginação e agem como se, ou seja, como um personagem vivendo uma ação. Então, olhem essas figuras que estão aí, A gente tem várias crianças, se divertindo, interpretando diferentes personagens, usando o faz de conta. Tem bruxa, tem príncipe, tem um jacaré ali, um dragão, um palhaço, um bobo da corte. Olha que legal. A pergunta da apostila que vocês precisam dar uma observadinha, olha lá. Essa forma de arte dos artistas nada mais é do que teatro. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa linguagem? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre essa linguagem? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre os personagens, um dos principais elementos das artes cênicas. Os personagens, eles são vividos por atores, que eles podem interpretar textos escritos por dramaturgos ou até mesmo atuar ali de maneira improvisada. Um dramaturgo é aquele que escreve o texto, que escrevem as peças de teatro e é bem legal, é um profissional bem interessante. Ou ele também pode ser aquele que adapta o texto para o teatro, tá bom? Muitas vezes, os atores, eles são orientados por diretores que depois de vários ensaios, os conduzem na construção do personagem e na busca pela melhor atuação. Para encenar uma ação ou expressar um sentimento, os atores usam o próprio corpo. Podem também usar bonecos e até mesmo objetos. Olha que interessante nessa imagem. A gente tem aí, por exemplo, a figura principal da imagem, um ator, Ele está fazendo um pedacinho do teatro do Shakespeare chamado Hamlet. Mas a gente tem um outro fazendo o Charles Chaplin, a gente tem bonecos ali usados como fantoches, que provavelmente é da história dos Três Porquinhos, a gente tem lá a vassoura sendo utilizada como personagem, uma chaleira sendo utilizada como personagem. Então olha que bacana as várias formas, que nós temos para criar personagens e adaptar isso para o teatro, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, a aula foi bem tranquila, bem facinha. E não se esqueçam, façam um roteirinho de atividade. Não esqueçam de fazer a carinha e colocar o seu nome, tá bom? Crianças, um beijo e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!